Começando mais um vídeo aqui no canal, pra quem não me conhece, meu nome é Erika e aqui eu compartilho com vocês a minha vida morando na Inglaterra. E no vídeo de hoje eu vou responder perguntinhas. Eu abri uma caixinha aqui na aba do YouTube mesmo. Eu perguntei pra vocês o que vocês queriam saber sobre a Chanel, sobre como foi trabalhar na Chanel, e eu vim responder essas perguntas aqui pra vocês. E eu também vou mostrar algumas das coisas que eu ganhei, que eu comprei ao longo dos anos que eu trabalhei lá, porque eu sei que tem gente que tem curiosidade, eu também teria, né? Mas antes de responder as perguntas, só um adendo aqui pra quem caiu de paraquedas no vídeo. Eu trabalhei lá na Chanel com comércio exterior, eu sou formada em relações internacionais e durante 10 anos eu trabalhei com comércio exterior, e depois disso eu decidi mudar de área e ir pra área do audiovisual e larguei o meu emprego na Chanel. Tudo de forma muito pensada e muito calculada, como eu comentei em outros vlogs aqui, mas enfim, essa foi a minha decisão. E agora, bora pras perguntas. Vamos começar com a primeira pergunta, que foi se tem algum benefício como temos aqui no Brasil, vale alimentação, vale transporte, e como era a minha relação com os meus colegas de trabalho sendo estrangeira. Sobre a questão de vale transporte, vale alimentação, não existe isso aqui na Inglaterra, assim. Pode ser que alguma empresa tenha, pode ser, mas das que eu trabalhei, das pessoas que eu conheço, que eu já perguntei, não tem isso aqui. O seu transporte e a sua comida você gasta, tá dentro do seu salário. Então, na hora que você negocia o seu salário para entrar num trabalho aqui, você tem que considerar o tanto que você vai gastar com o seu, principalmente, né, o commuting, que é o tanto que você vai gastar com transporte aqui pra chegar lá. E em questão de também vale alimentação, não tem isso. A próxima questão que ela perguntou foi como era a minha relação com as pessoas sendo estrangeiras, né? Então, assim, aqui na Inglaterra, parte de Londres e tal, pra baixo, assim, eu não sei pro norte da Inglaterra como é que é, mas Londres e regiões, é muito comum ter imigrante, é muito comum ter estrangeiro, é o que mais tem, na verdade, assim, dentre todos os empregos que eu tive, assim, todo mundo tinha pelo menos alguém que era imigrante, ou a maioria, às vezes, a maioria era imigrante e poucos britânicos, isso acontecia também. Então, assim, nunca foi uma questão ser estrangeira, mas a minha relação com os outros eram boas, assim, foi um ambiente de trabalho muito bom, assim, o nosso time em si o time que eu trabalhava era um time muito simpático, muito legal, a gente dava altas risadas e nunca foi uma questão eu ser estrangeira num sentido ruim, sempre foi positivo, assim, eu sempre tentei muito trazer a cultura brasileira e o que a gente gosta de comer, de fazer, de falar, de cantar, tudo eu tentava mostrar pra todo mundo. Próxima pergunta é dicas de como montar o currículo. Eu já fiz vários e vários vídeos sobre como aplicar para as vagas, currículo, como achar emprego na área. A gente tem muito. Eu vou ver se eu acho e monto uma playlist, coloco aqui pra vocês, de tudo relacionado a trabalho que eu já fiz. Mas eu até hoje sinto que as pessoas têm muita dificuldade pra aplicar, que falam que querem trabalhar na área e não conseguem. E aí eu pergunto uma coisa assim básica, e a sua cover letter é boa? Eu não mando sempre. Eu mando só às vezes. Sério. Eu fico braba com isso. Então, assim, gente, eu acho que mais do que o currículo, aqui na Inglaterra é muito importante cover letter. Eu tava até pensando que agora que eu tenho tempo, eu poderia abordar mais isso e talvez até fazer alguma coisa, se alguém tiver interesse, manda mensagem pra mim, um one-to-one, assim, que eu sento e converso e te dou dicas de como aplicar para as vagas de trabalho, como que eu vou fazer também, não agora, né, mas daqui a alguns meses eu vou começar a me organizar pra aplicar pra vaga de trabalho, mas como que eu faço e como que eu fiz todas as vezes pra eu conseguir entrar nos trabalhos que eu entrei. Eu não acho que é um bicho de 7 cabeças, mas eu sinto que as pessoas não fazem o básico, eu fico braba com isso. Mas a gente pode, se alguém tiver interesse, me manda mensagem e a gente pode combinar alguma coisa assim. E aí eu também, lógico que terei que cobrar alguma coisinha, assim, vai ser só uma coisa básica, só porque também eu vou pegar o meu tempo, né, e dedicar pra conversar com a pessoa. Mas é um projeto aí que eu tô até pensando em, quem sabe, fazer, em ajudar as pessoas a criar currículo, verificar cover letter, aplicação de vaga. Eu acho que isso é interessante. Mas eu não sei se muita gente vai querer, por isso que eu tô deixando em aberto aí pra mandar mensagem e a gente conversar. Vamos pra próxima pergunta, você viu oportunidade de crescimento dentro da empresa? Não. Sendo direta e reta, não. Não que não existe como crescer
na Chanel. Claro que existem várias oportunidades em várias áreas, mas no time que eu tava, na posição que eu tava, eu não via essa oportunidade de crescimento. Foi um dos fatores, assim, que começou a me cutucar e incomodar. Do tipo, eu não gosto de trabalhar com comércio exterior, não gosto do que eu faço, mas assim, também ficar aqui na mesmice por muitos e muitos anos também não quero. Como que eu posso crescer e pelo menos tentar fazer alguma coisa diferente, alguma coisa maior e subindo de cargo, porque isso dá um up, querendo ou não. E aí eu conversei com pessoas que se responsabilizariam por isso, né, de qual que é, né, o passo a passo para crescimento aqui, e não tinha, assim, era mais, sei lá, tinha uma posição, que seria o senior, assim, do que eu tava fazendo hoje, mas eu só poderia aplicar para isso e tentar subir de cargo para sair de um pleno e ir para um sênior, se a pessoa do sênior saísse. Para mim isso não tem lógica, para mim que sei lá, existe, sabe, júnior, pleno e sênior. Tu vai evoluindo conforme você vai evoluindo na sua carreira, aumentando as suas tarefas, evoluindo também os seus conhecimentos, e aí tu vai evoluindo pra um sênior, né? Mas a lógica de lá não era essa. Então, um sênior era basicamente um assistente do gerente, mas daí teria que ter outro nome, né? Teria que ter um assistant manager, não um senior. Só se eu trocasse de time e fosse pra outra área. Quem sabe? Como foi o processo de contratação, entrevista, aplicação para vaga, etc. Eu achei essa vaga há alguns anos atrás. Eu acho que eu encontrei ela pelo Indeed, mas também tinha ela no LinkedIn, tava, se eu não me engano, tava nos dois sites. Enfim, preenchi as informações que eles estavam precisando, que eles pediam, né? Coloquei cover letter, muito importante. Coloquei meu currículo, de acordo com o que tava na descrição da vaga do que eles estavam pedindo. E o processo de contratação não foi um bicho de sete cabeças. Eu demorei pra ser chamada, pra eles me ligarem, assim. Eu lembro que eu apliquei. Quando me ligaram, eu tava no Brasil. Foi a época que eu fui pro Brasil na primeira vez, quando eu fiz a entrevista pra vaga. E uma curiosidade que eu acho que eu não comentei aqui, se eu comentei eu não lembro, mas talvez eu não tenha comentado aqui, vai ser, né, notícias de primeira mão, é que eu não passei na vaga. Eu não passei na primeira vez que eu apliquei. A entrevistadora falou, eu acho que o teu currículo é muito bom, que a tua experiência é muito boa, mas não se encaixa com o que a gente tá precisando aqui. Porém, existe uma outra vaga que eu acho que tem tudo a ver com você, e se você tiver interesse, vai lá e aplica. E ela me deu o caminho, assim, de qual que vaga que era. Também pra trabalhar na Chanel, no mesmo time, mas era uma outra vaga. Tinham duas vagas abertas, no caso. Eu só tinha visto uma quando eu apliquei, mas tinham duas depois que ela fez a entrevista comigo. Beleza, fiquei chateada, sim, porque eu tinha gostado da pessoa que tava me entrevistando, tinha gostado de tudo que ela falou comigo, de como eu consegui me comunicar com ela, tava muito feliz. E aí, quando eu não passei, eu fiquei triste. Mas, assim, paciência, sabe? Eu tava procurando emprego, eu tinha entrevistas para diversas outras empresas também, muito legais, inclusive, porque eu só apliquei para vagas que eu queria realmente entrar, e vagas em empresas, tipo, grandes, legais, assim, e aí, então, isso não tava, assim, desanimada num geral, eu só fiquei, tipo, tá bom, não passei, beleza. Aí eu fui atrás da vaga que ela me indicou pra eu aplicar, apliquei, e aí isso demorou também algumas semanas, eu voltei do Brasil, e aí eu fui pra Holanda, que a gente fez essa viagem em Holanda e Bélgica. Quem acompanha o Instagram vai lembrar, e também tá nos meus destaques lá do Instagram, a época que a gente foi pra Holanda e pra Bélgica. E quando eu tava no trem, assim, eu não lembro aonde exatamente da viagem, que momento da viagem que eu tava, essa pessoa me ligou da Chanel e falou, eu vi que você aplicou pra vaga que eu tinha te falado, eu queria fazer entrevista com você pra essa segunda vaga, né? Eu falei, olha, eu tô no meio da minha viagem, eu não consigo fazer a entrevista agora, mas eu vou chegar em casa, tipo, sei lá, segunda-feira, eu não lembro agora, mas era alguns dias depois do que ela tinha me ligado, porque ela queria marcar pro dia seguinte. Eu falei, não consigo agora, mas eu vou estar disponível nesse dia aqui, e aí qualquer horário desse dia eu tô disponível. E a sorte é que na época também eu trabalhava de casa, então eu podia fazer entrevista a qualquer horário. E aí nisso, beleza, voltei de viagem, tava super animada. Só que essa vaga era uma vaga bem longe, não fica no centro de Londres. Então eu fiquei meio assim, do tipo, será que se eu passar lá eu vou ir mesmo? Porque eu tinha aplicado pra outras empresas maiores, eu tava, tipo, evoluindo de fases em outras empresas também. E eram no centro de Londres, ia ser muito fácil. Eu morava na época em Bow, que era a zona 2 pra 3, eu acho. Mas enfim, era fácil pra chegar em Londres rápido. E essa vaga era bem longe. Daí eu fiz a entrevista essa segunda vez com a moça, só que nessa segunda entrevista eu não precisei falar nada, porque ela tinha me entrevistado anteriormente, ela já sabia quem eu era, quais eram as minhas experiências. Eu tava até pensando, quando ela me chamou pra essa entrevista pra segunda vaga, eu falei, que eu vou falar? Porque ela já sabe tudo.
O que mais que eu tenho pra contar de mim? Mas, na verdade, o que aconteceu foi que ela já me ofereceu direto a vaga. Ela falou assim, eu gostei que você se aplicou, que você escutou o que eu tinha te falado, né? Pra você aplicar pra essa vaga, eu já escutei todas as suas habilidades, todos os seus conhecimentos. Então, eu gostaria de te convidar pra vir trabalhar aqui na Chanel. Próxima pergunta. Existia muita competitividade entre os colegas? Como eu comentei, não. Isso eu conheci a Karen Potenza, que ela também trabalhava na Chanel e saiu recentemente. Sim, gente, eu indiquei ela pra trabalhar lá e faz, sei lá, uns 2 anos, 1 ano e pouco, que ela entrou lá. Então, quando eu indiquei ela, ela foi trabalhar no time comigo. A gente trabalhava juntas, não fazendo a mesma coisa, mas no mesmo time, né? E aí depois ela passou pro outro time, depois de 1 ano. Você já foi convidada para algum evento da empresa? Se sim, como foi? Gente, teve várias coisas. Acho que no meu primeiro ano foi o momento que a gente teve mais eventos e coisas legais que aconteceram e que foi tipo, caramba, não acredito, eu tô na Chanel. Desde coisas assim, não relacionadas à Chanel em si, a marca em si, mas coisas relacionadas à empresa. Então eu lembro que assim que eu entrei lá, no mesmo mês, ia ter um evento que era para todo mundo se conhecer melhor, sabe? Então todos os times do operacional iam para esse evento para poder ter mais conexão, mas se conhecer mais, porque é muita gente dentro da empresa. E aí a gente foi para um hotel spa, fazer umas atividades, então era um momento assim que a gente não ficou aproveitando em si muito o hotel, mas a gente ficou fazendo várias atividades e misturando assim as pessoas. Então, pra você não ficar só com o seu time, o pessoal que você conhece, das mesas que você conhece, não, eles misturaram todo mundo, então foi muito bom, foi um momento assim excelente para conexão e para conhecer mais as outras pessoas da empresa, principalmente porque eu tinha entrado há pouco tempo e isso foi essencial assim para os meus outros anos na empresa, porque eu conhecia muita gente já, porque eu tinha participado desse evento, foi 1 dia e meio ou 2 dias, não lembro agora, consigo lembrar que já faz um tempo, mas a gente conseguiu conhecer muita gente lá e aí sempre foi muito incrível, assim, a questão das pessoas, o ambiente de trabalho lá na Chanel. Tanto que, assim, quando eu tava nos corredores, eu dava oi pra todo mundo, tipo assim, se conhecia, se cumprimentava, todo mundo sempre muito simpático. Se você não conhecia a pessoa, você se... ia falar assim, introduzia, mas isso tem uma conotação bem estranha. Se apresentava. Aqui do inglês é introduce, mas enfim. Você se apresentava a pessoa se apresentava pra você. Sempre foi muito pessoal bem simpático, bem friendly. É um ambiente bem amigável. E esse evento foi super legal. Que mais de evento que teve? Tinha festa de final de ano, que era um momento assim, que é o momento mais esperado, eu acho, porque... Isso assim, falando do operacional, tá? Porque eu acho que quem trabalha em boutique, quem trabalha, sei lá, na área de marketing, deve participar de umas coisas bem mais legais. Mas a parte, né, do operacional, a festa de final de ano era um momento também bem esperado. Eu só fui no meu primeiro ano lá na festa de final de ano, porque é sempre muito longe. E aí acaba que fica muito fora de mão pra mim. Então eu só fui no meu primeiro ano, foi uma festona, assim, e eu achei que foi muito incrível, porque foi a primeira vez, e acho que única, que eu vi a CEO na minha frente. Então eu vi a CEO da Chanel, a Lina, e foi bem legal, tinha, tipo, eles faziam uns sorteios, algumas coisas assim, teve bastante coisa, comidinhas e tudo mais, pessoal arrumado, dança, música, foi muito legal, mas ao longo do ano também tinha, tipo, eles faziam uns barbecues, uns churrascos lá, mas que era hambúrguer, né? Mas tinha bastante churrasco, teve um dia que foi um chá da tarde, tinha várias coisinhas assim ali. Eles sempre faziam alguma coisa, principalmente no verão, porque tinha uma área externa, assim, que era gostosinha de ficar, então tinham coisas lá que eles faziam. E acho que foi isso, assim, de eventos. Tinha bastante coisinha assim. Depois foi diminuindo a quantidade de coisas que a gente ficou fazendo. Mas acho que meu primeiro ano foi o mais legal, assim. Às vezes também os chefes chamavam a gente pra almoçar em algum outro lugar, tipo, mais chiquezinho, assim, uns pubs, assim. E aí a gente ia, tipo, de carro com eles e ia comer fora, almoçar fora. E aqueles almoços bons, de que primeiro você não paga e segundo, come bem, não paga. E é um almoço de 2 horas. Próxima pergunta. Foi difícil o processo seletivo? Como eu comentei com vocês, sendo sincera, eu não achei, assim, é lógico que não foi fácil, ninguém deu, né, a vaga na minha mão, fiz a entrevista e tal, mas como qualquer outro lugar que eu fiz entrevista e depois entrei, né, basicamente. Próxima pergunta, você passou por algum preconceito por ser imigrante, principalmente por ser brasileira, e quais as vantagens de trabalhar lá? Beijos, adoro seus vídeos. Um beijo!
Foi a Giovana que mandou. Eu não falei o nome das outras, né, mas eu vou deixar escrito aqui. Muito obrigada a todo mundo que mandou mensagem, viu? Calma, vamos ver. Preconceitos, primeiro. Não sofri preconceito por ser brasileira. Tem muito brasileiro lá na empresa. No meu time tinha, além da Karen, né, que uma época ela ficou lá com a gente, também tinha uma outra menina que era brasileira, então teve uma época que estavam 3 brasileiras. Eu brincava que a gente ia dominar a empresa. Também tem outras pessoas em cargos altos lá que é brasileiro. Então, assim, tem bastante brasileiro na empresa. Nunca foi uma questão ser brasileira. Vantagem de trabalhar lá. Eu acho que uma das maiores vantagens de trabalhar lá é os descontos. Mas também, assim, era um ambiente legal, vantagem de trabalhar na empresa, né? Era um ambiente legal, assim, as pessoas eram muito simpáticas. Tinha os eventos, né, que eram bem legais, mas sim, tinham desconto nos produtos. Tanto, tem 3 áreas lá, né? 3 divisões que eles chamam, que é a parte de roupa, né? Então tem roupa, óculos, as bolsas, sapatos, tudo isso entra na divisão de roupas. Tem a parte de joias finas, né? Que são as joias com ouro, diamantes, etc. E relógios, que também são bem caros. E tinha a parte de maquiagens e perfumes, que isso é o que eu tenho a rodo aqui. Então, tinha muitos descontos nisso. E existiam, assim, eventos pontuais que eles faziam descontos para os funcionários, assim, que aí eram quando tinha uns descontos maiores. Então, rolava isso. Era um dia o funcionário conseguia comprar as coisas com desconto. Às vezes, mais de uma vez por ano eles faziam isso. E aí tem uma cota, assim, também que você pode comprar, podia no caso, comprar por ano, assim, dos produtos. Tinha bastante também desconto, principalmente de maquiagem e perfume, acho que era onde a gente mais conseguia comprar as coisas. E eles também, a gente ganhava algumas coisas eventualmente. Eu não sei, tipo, em outras áreas, talvez o pessoal de marketing conseguisse ganhar mais coisas, porque eles estão envolvidos ali nas campanhas e tal, não sei, não faço a menor ideia. E, enfim, ao longo do ano a gente ganhava um mimo ou outro ali da empresa. Então, acho que essas eram as vantagens, assim, os descontos. Porque eu acho que eu, Érica, nunca teria acesso, assim, a não ser a parte de perfume e maquiagem, que é caro, mas dá pra comprar. Mas todas as outras coisas, as bolsas, assim, eu não teria... Assim, teria acesso, né? Juntando moeda por moeda, mas ia demorar um pouco. Trabalhar lá deu acesso a isso. E vamos à última pergunta da Camila. Como foi o processo seletivo? Isso eu já comentei, né, anteriormente. E quais as coisas que te fizeram deixar a posição? Vi em um vlog que você comentou que tinham coisas no ambiente que você não gostava, que contribuíram para a saída, além de querer mudar de área. Um beijo, Camila. E, né, eu já falei que o pessoal era todo mundo simpático, lá, então por que você quis sair? Deixa eu ver até onde eu posso comentar, mas acho que o que aconteceu, assim, além da... Não tinha oportunidade de crescimento, isso era uma coisa que me incomodava, eu não queria ficar parada ali pra sempre, porque eu via pessoas que estavam na empresa há 10, 15, 20 anos, assim, fazendo a mesma coisa todos os dias, igualzinho, assim, tipo... Tem gente que gosta, tem gente que acha maravilhoso. Eu, Érica, não sou assim. Eu acho que, sei lá, eu mudei de país, sabe? Eu não sou uma pessoa acomodada, eu não vou ficar fazendo a mesma coisa pro resto da minha vida, assim, literalmente a mesma coisa, sabe? Sem ter uma evolução, sem ter um projeto diferente, uma coisa diferente pra fazer. Precisa ter um mínimo ali de mudança. Além disso, que também foi, eu acho que o estopim de, tipo assim, não dá mais para ficar lá, que senão poderia, né? Continuar estudando o que eu quero fazer e continuar na empresa e tal. Mas eu acho que o estopim foi quando teve uma mudança, assim, dentro da empresa eu não sei até onde eu posso contar essas coisas, né? Mas, enfim, teve uma mudança ali que afetava o nosso trabalho no dia a dia. E isso foi algo, assim, extremamente estressante. Esgotou, assim, me drenou. Mentalmente e também fisicamente, porque eu comecei a ter que ir pra empresa todos os dias, fazer hora extra, fazer muita coisa de forma manual que eu não precisava fazer antes, e uma cobrança também tava bem grande, bem em cima, assim, e foi acabando que foi me estressando muito mais, e isso foi um dos grandes motivos de eu parar e falar, eu não gosto, não tô feliz, não gosto do que eu tô fazendo, não tô vendo crescimento aqui, eu preciso sair daqui, mas aí o que eu faço? Pra onde eu vou? O que eu vou fazer da minha vida? O que eu gosto, então, de fazer? E foi aí que eu comecei a cavucar ali a minha mente e na terapia, pra entender o que eu queria fazer e o que ia me deixar feliz. Mas eu não sei se até onde eu posso abrir exatamente o que aconteceu, mas acho que isso foi um dos principais coisas, assim, que estavam acontecendo. Uma mudança que teve ali, que foi planejada pela empresa, mas não ocorreu como planejado.
E aí causou um estresse muito grande, não só em mim, assim, como em outras pessoas, assim. Não foi uma coisa minha, só que eu, diferente dos outros, tive esse ímpeto, esse impulso de quero mudar. E também, lógico, não vou negar que eu também tive o privilégio de poder não só me incomodar, mas também conseguir fazer alguma coisa sobre isso e fazer em um determinado período de tempo, sabe? Porque muita gente também tem vontade de largar, mas não pode porque tem outras obrigações, ou de mudar, mas não tem coragem. Então, assim, tem vários fatores. Eu fui a pessoa que levantou e falou, vou mudar. E fui. Eu acho que é isso, gente. Já respondi as principais perguntas, mas enfim, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar aqui, eu deixo aqui nos comentários que eu consegui responder. E agora vamos de curiosidade? Vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei e que eu ganhei lá da empresa. Eu não vou saber tudo que foi ganhado e comprado, porque já foram alguns anos, né? Antes que as pessoas também se confundam, eu trabalhei na área de comércio exterior por 10 anos, como eu comentei, mas na Chanel eu fiquei, acho que foi menos de 3 anos, acho que foi 2 anos e meio, entre 3 anos, eu nem lembro mais os meses certinho. Mas foi isso e foi um gasto, menina. Gastei dinheiro. Eu vou começar com a parte de perfumes e maquiagens. Eu vou levar vocês pro quarto, porque é mais fácil do que eu ficar vindo aqui mostrando item por item. Apresento pra vocês, né, minha gaveta de maquiagem. Eu já mostrei as minhas maquiagens em algum vídeo no canal, alguns meses atrás, mas só pra atualizar. Aqui temos bastante batons da Chanel, então aqui tem muitos, todos esses aqui são da Chanel. Daí, aqui embaixo temos muitas maquiagens. Então, tem assim, esse aqui que é maravilhoso, que é o bronzer deles. Tenho paletas de blush, de bronzer, de maquiagem, de sombras, né? Falei errado. Que mais? Tem muita coisa, gente. Ó, isso aqui é blush. Deixa eu abrindo também aqui. Não adianta nada mostrar fechado, né? Peraí, que eu tô uma mão só. Que é blush. Esse aqui são sombras, esse aqui é um bronzer, esse aqui eu ganhei, eu lembro até hoje, foi um iluminador. Isso aqui também a gente ganhava às vezes, que são, é como se fosse o tester, assim, que vai pra loja, e aí não tá à venda, né? Base, tem muito skincare também, depois eu mostro as skincares. Mais base, tem corretivo. Esse blush é maravilhoso. Isso aqui é assim, quando acabar, provavelmente vou ter que comprar com preço cheio mesmo. Porque ele é muito, muito bom. Tenho esse iluminador aqui, que é de corpo, de cabelo. Maravilhoso. Esse iluminador aqui em bastão. Mais que a Chanel aqui. Vixe, gente, tem muita coisa. Dá até vergonha, mas é porque, né, aconteceu. E eu gosto muito de maquiagem. Tem mais blush aqui. Esse do Floquinho de Neve é tudo. Tem esse aqui, que eu usei hoje, inclusive, que é um nude iluminador com blush. Tem esse aqui, que é uma sombra. Tem esse aqui que é sombra. Tem esse aqui que é sombra. Tem esse daqui que é um rímel de sobrancelha. Tenho esse rímel à prova d'água. Tem lápis, delineador. Tudo isso daqui é da Chanel. Todos esses aqui são da Chanel. É aquele No. 1 Lip and Cheek. Eu amo. Esse aqui é o meu preferido, que é na cor. Que cor é essa? Vital Beige. E eu também amo esse daqui, que é Awake Pink. Maravilhoso. Ai, gente, tem muita coisa. Tem gloss, tem batom líquido. Tem lápis de boca. Esse gloss também é tudo. Tem esses batons assim. Tem lip balm, que são esses daqui. Tem pincel, eu amo os pincéis deles. Achei que eu tenho pouco, devia ter comprado mais. Eles são maravilhosos. Tenho esse e eu tenho um de sombra também, que é muito, muito bom. Acho que é isso de maquiagem. Ah, também tem iluminadores. Só isso. Só uma coisinha ou outra de maquiagem. Mas, enfim, é bastante coisa mesmo. Tinha desconto, tinha coisas que eu ganhava. E eu também comprei demais. Também tem coisa pro Renato. Ó, tem esse blue que eu comprei pra ele, que é de um hidratante 3 em 1, pra hidratar. Também tem coisa pra minha família, tipo perfumes pra minha mãe, pra minha irmã, pro meu irmão, pro meu pai. Eles tudo tem alguma coisa da Chanel. Tenho esse aqui de lavar o rosto, esse mousse. Isso aqui agora é skincare, né? Tem um tônico. O que mais? Aqui só isso, né? Tenho esse sérum. Tenho esse sérum aqui. Tenho
Ai, mais hidratantes. Ai, gente, é muita coisa. Negócio de hidratar o olho. Tem coisa que não tá nem aqui. Que eu tenho uma gaveta de coisas fechadas. E aí tem mais coisa lá. Aí agora, acabando a parte de maquiagens, agora a parte de fragrâncias. Eu tô deixando meus perfumes todos aqui no armário, porque eu vi que é bom deixar num lugar fechado, escuro. Então eu tô deixando dentro do meu armário agora. Assim que se compra os meus perfumes agora, eu deixei a chapinha aqui, o secador, porque eu uso quando eu venho sentar aqui na minha penteadeira. E aí eu deixei os perfumes todos aqui escondidinhos. E aí tem coisa pro Renato também, tá? Ele tem esse Blue aqui, que é de viagem, assim, uma embalagem bem legal pra viagem. Ele tem o Blue de spray, de passar no corpo inteiro. Não tem tantos perfumes masculinos que a gente acha cheiroso, assim, sendo sincera. Por isso ele não tem tantos perfumes igual eu tenho. Mas enfim, ele tem esse Allure Sport, que eu acho bem cheiroso, e o Blue clássico. Eles lançaram mais um outro agora, que é um quadradinho, que é muito cheiroso. Mas não tava no desconto, então não consegui comprar pra ele. Pra mim, eu tenho o Gabriele. Esse aqui é o Essence. Acho que ele tem 50 ml esse daqui. Tenho o Coco. Esse Coco meu tá acabando, mas eu tenho outro fechado. Tenho esse aqui que eu amo, o Allure. Tanto esse daqui clarinho, quanto esse daqui que é vinho. Os dois são bem parecidos, mas são muito cheirosos. Um acho que é 35 ml e outro é 50. Tenho esse novo, que eu acho que é o meu perfume preferido. O Chance Explended. Ele é muito, muito bom. Esse aqui é um perfume de cabelo do Coco. O mesmo cheirinho do perfume Coco. Esse aqui eu ganhei. É o Paris sei lá como é que fala isso. Muito cheiroso também, gosto muito dele. Tenho esses sprays, igual o Renato tem o dele, eu também tenho o da Gabriele. Esse aqui eu ganhei, eu mostrei pra vocês quando eu saí da empresa as coisas que eu tinha ganhado. Então foi esses aqui, ó, esses dois. E mais um monte de perfume que não estão aqui porque não cabe. E porque eu já tenho muito perfume aberto. Esse aqui eu também ganhei quando eu saí, que é o de cabelo da Gabriele. Tem esse aqui imenso, acho que é 150 ml esse, que é o Chance O Tandré. Gente, às vezes eu falo mas eu sei que é o que fala, tá? Só porque às vezes eu gosto de falar errado de propósito. Tem mais um. Tá, esse aqui. Esse aqui é um outro Chance. Eu não lembro mais quantos Chances tem, são uns 4. Eu tenho alguns dos Chances. Esse acho que é o laranja. Então tem o rosa, o laranja e o roxo. Voltei aqui pra cadeirinha. Ainda tem mais coisa, gente. Tem hidratante de corpo, tem mais skincare, tem mais um monte de coisa. Mas que tá, assim, embalado em outro canto e tal. Agora a parte de roupa. Então, como eu falei, eu não consegui comprar nada mais. Eu consegui comprar esse Sharp, que chama? Cachecol, sei lá. Muito lindo. Ele é de... como é que chama? Enfim, vem escrito Chanel nele. Não vou conseguir mostrar porque é grande, né? Mas é escrito Chanel aqui, ó. Tá de ponta cabeça. E dá pra usar tanto desse lado quanto do outro também. Fica legal, tá de ponta cabeça, né? Mas enfim, dá pra usar dos dois lados, assim. Se eu quiser uma coisa mais clarinha, mais neutra. Também tem o símbolo aqui. Tá aqui. Tanto desse lado quanto do outro. Eu gosto muito desse... eu chamo de cachecol, apesar dele não ser super grosso. É cashmere, agora eu lembrei. É de cashmere. Enfim, tem dos dois lados o logo e ele é bem quentinho. Mas essa é a única parte de clothing que eu consegui ter. E eu também peguei um óculos. Esse eu não peguei na promoção, eu peguei na própria loja. A gente tinha uma quantidade, acho que eu podia pegar 2 óculos por ano, pagando, óbvio. Mas aí o desconto não era tão grande assim. Então continuou caro, mas não preço cheio. E é esse daqui, esse é meu óculos, assim, preferido da vida. Eu acho que ele fica tudo, eu acho que ele combina o formato dele comigo, que é uma coisa mais gatinho. Em cima dele vem escrito Chanel, aqui. Nas laterais tem o símbolo, e eu gosto muito porque ele é essa estampa dele, né, meio, não sei se chama tartaruga, como é que chama? E aqui em cima é um nudezinho. Lindo, 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 lindo. Eles têm outra versão, tem a versão preta, daqui preto, tem a versão branca. A minha é essa, marrom. E eu sou apaixonada por esse óculos. Então, vamos lá agora para as famosas bolsas. Eu tenho 3, gente. Meus bebês, meus bebês. Essa daqui é uma mochilinha. Eu peguei na primeira vez que... meu primeiro ano, assim, de vendas que eu pude participar. Eu peguei essa mochilinha e a outra bolsa vermelha. Ela é super espaçosa, é de couro. Ela tem um bolsinho aqui atrás que eu nunca usei. Aqui dentro eu coloquei um enchimentozinho pra ela não ficar torta. Mas ela tem um espação aqui
Não cabe computador, essas coisas, cabe meu tablet. Assim, eu uso, ela não tem dó não, gente. Eu uso. Quando a gente fez o cruzeiro, eu usei bastante, porque ela cabe bastante coisa. Então, eu gosto sim de usar essa bolsa. Acho ela linda. Se coubesse computador, eu até usaria ela pra trabalhar, mas não coube. Mas eu não tenho dó. Eu uso, tá aqui inteira. Não tenho do que reclamar. Tem o fechozinho aqui. Lindíssimo. É uma cor um pouco mais cheguei, né? Mas eu amo azul. Azul é uma das minhas cores preferidas, então não tive problema nenhum com ela ser dessa cor. A próxima que eu tenho é meu xodazinho, essa vinho. Ela é muito linda. Ela tem essa alça aqui mais comprida e tem a alça menorzinha aqui. Eu também deixo ela com um enchimentozinho aqui dentro. Deixa eu tirar. Assim que ela é por dentro, ela tem um bolso aqui, que fecha com um clipe. Tem atrás também. E esse bolso do meio, aí tem uns espaçozinhos aqui. E tem um zíper aqui. Ela lembra um pouco a minha última. E por fim, a última, que acho que é o que eu mais uso, apesar de que eu acho que não cabe tanta coisa assim nela, mas é a que eu mais uso, que eu acho que ela é mais prática, assim. A alça dela é um pouco maior e é também azul, é essa daqui. E ela tem um diferencial que a cor dela é azul, só que aí a alça dela, ó, é meio que ombré. Inclusive aqui nas ferragens dela. É bem ombré. E aí ela tem 2 zippers aqui em cima. Um assim. E o outro zíper é assim. E ela também tem um bolsinho menor aqui na frente e só, atrás não tem bolsinho. Essa foi a última que eu comprei. E eu gosto também muito de usar ela. Eu tenho dó, assim, de usar se, sei lá, tá chovendo, alguma coisa assim. Daí eu evito usar. Mas, no mais, eu acho que a gente comprou as coisas, a gente tem que usar, sabe? Não pode ficar... Ai, só vou usar quando for um casamento, só vou usar quando sei lá o quê. Então são esses os meus itens da Chanel. Mas é isso, eu espero que eu tenha respondido todas as dúvidas de vocês. Mas se ficou alguma dúvida ainda, quer saber de mais alguma curiosidade, deixa aqui nas perguntas e eu respondo pra vocês. Em questão de, mas quanto era o desconto, Érica? Gente, eu não sei se eu posso abrir isso. Mas digamos que o desconto era muito grande, era mais da metade, quando a gente tinha aquele desconto de que era uma vez, 2 vezes por ano para todos os funcionários. Se você é direto na loja e pegava o desconto, que foi que eu fiz com o meu óculos, o desconto não era tão grande assim, não. Eu não sei se eu posso falar exatamente quanto que foi, ainda mais na internet, assim, né? Eu acho que é diferente se alguém me pergunta, sei lá, a gente tá tomando um café e perguntar quanto era. Então não me perguntem, mas vamos pôr assim, ó, entre 30% a 50% de desconto. E aí, se você um dia me conhecer pessoalmente, aí pergunta que aí eu falo o número mesmo, tá bom? Combinado? Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixe seu gostei, que é muito, muito importante pro crescimento do canal. Deixe o seu hypado também pra chegar em mais pessoas e me ajudar. Eu queria muito agradecer a todo mundo que parou pra mandar mensagem, pra mandar as perguntas. Muito, muito obrigada. E se você é novo por aqui, já aproveita e se inscreve pra não perder nenhum vídeo novo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau, tchau. If you're right here next to me, something's wrong, wasn't it fun? Is it now or